Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cansaço é tudo, né? Pessoal, olha, a gente preparou um material um pouco mais longo, mas é verdade que nós estamos cansados. Então eu vou dar uma corridinha só para pontificar cada coisa que nós precisamos em trabalhar, tá? Então o material começa o seguinte: por que é que nosso instituto foi criado? Então a gente faz um debate sobre essa questão, né, para saber qual o papel histórico dele, e depois a gente pergunta o seguinte: os IPs são isso? Eles cumprem o papel para o qual eles foram criados? E a gente vai ver que, felizmente, não. Os Institutos Federais de Educação são algo muito, mas muito competente. E essa competência não veio de graça. Veio pelos seus profissionais, técnicos administrativos, professores, docentes, professoras, que, sem dúvida nenhuma escola do Brasil tem esse corpo de servidores. Isso é uma qualidade enorme. E mesmo dentro, e aqui está aqui, ó, mesmo dentro dos mecanismos que o capital faz para fazer uma precisão, para medir se a escola presta ou não, dentro dos parâmetros deles, o nosso instituto é fantástico. Se o Brasil fosse medido pela educação dos institutos, nós estaríamos sempre entre os 5 melhores da educação do mundo. É fantástico. Nós somos de longe a melhor escola do ensino médio do país. Então isso é muito importante e se dá de acordo com o nosso trabalho. Isso fez com que as crianças do nosso país, que fossem nossos estudantes, nossos adolescentes, pudessem pensar muito mais alto, voar, ocupar espaço nas universidades, construir sonhos, construir uma consciência de que não dava para ter apenas o papel de um mero participante da sociedade. Os nossos estudantes podem voar alto. Ele pode ir para o mercado de trabalho, nós preparamos ele adequadamente para isso, mas eles podem ir também para a universidade, eles podem ir fazer outras coisas, porque eles são competentes para isso. Então o nosso instituto fez com que os nossos alunos pensassem dessa forma: miséria não é nosso destino. E olha que hoje só 3,5% da juventude brasileira estuda conosco. E nem 3,5% a classe dominante engoliu. E aí, pessoal, nós vamos enumerar os ataques. Nós listamos 7 ataques que têm, assim, uma contundência muito forte no nosso instituto. O primeiro, todo mundo conhece, eu vou pular ele bem rapidinho, que é a emenda constitucional 95. Aquela que trata do orçamento, vai estrangular o orçamento, não tem dinheiro para trabalhar. Então isso todo mundo conhece, sabe que nós fizemos muita luta contra isso, levamos muita porrada no Congresso Nacional, né? Mas outros ataques importantes: a reforma do ensino médio, a BNCC. Esse casamento leva indiscutivelmente ao fim daquilo que melhor nós produzimos na educação nos últimos anos, que são os cursos integrados. A reforma do ensino médio vai de encontro, simplesmente contraria aquilo que nós conseguimos formar com uma qualidade excepcional. Então é um grande ataque a nossas escolas, a reforma do ensino médio. Um outro ataque, a terceirização. Eu vou dar um exemplo concreto como isso está atacando a gente. Eu viajei agora em vários institutos, na Paraíba tem isso, no Rio Grande do Sul tem isso. Vários institutos estão com código de vagas para fazer concurso. Na Paraíba são 100 códigos de vagas para professores e 50 para técnicos. É um concurso grande. E não tem dinheiro para fazer o concurso. Não tem dinheiro. E o que é que o reitor fez? O reitor está convocando o concurso agora em dezembro. Faltando uns 15 dias para terminar. Na segunda quinzena de dezembro ele vai lançar o concurso. Ele não pode fazer isso agora que está sem dinheiro. Vai fazer isso porque de janeiro chega o dinheiro, né? E por que agora em dezembro? Para quando chegar em janeiro, se vier um ataque tentando tirar os concursos públicos, ele vai dizer: mas esse já está em curso, já tem gente inscrita. E não é só o IFPB que está assim. Porque o que está em jogo, e aí a terceirização tem muito a ver com isso, é o perigo do novo governo olhar o seguinte: não, vocês estão criando professores? Como é esse? Terceiriza ele. Essa é a ameaça que tem a terceirização concretamente. Então, eu não sei se essa orientação do CONIF,
Mas vários reitores estão fazendo isso. Não estão com dinheiro de fazer o concurso, vão lançar o concurso agora em dezembro, para pelo menos, judicialmente, quem se inscrever no concurso puder reclamar. Se por acaso o novo governo quiser suspender. Então a terceirização é um ataque frontal à nossa rede. Outro ataque, esse todo mundo conhece, né, é a escola sem partido. Nós aqui discutimos isso bastante. E o Sinasec é um protagonista muito forte da luta contra a escola sem partido. Em defesa de uma escola democrática. Porque a escola sem partido, pessoal, não ataca só a liberdade de você falar em política, não. Ataca a liberdade de você tratar da ciência como instrumento de pesquisa, extensão. Porque você vai com o trabalho da escola fazer uma extensão na periferia, vai buscar naquela periferia condições de quê? De fazer com que eles se insiram na sociedade. E a escola sem partido é contra esse tipo de coisa. Então não se trata aqui só de um ataque contra o professor que vai falar lá de política em sala de aula. Não é isso, é muito mais do que isso. É um ataque à ciência, é um ataque à produção científica, é um ataque à liberdade de expressão, do trabalho do docente. Então isso é um ataque a toda a educação, e em particular também a gente. Um outro ataque que eu queria perder um pouquinho mais de tempo, por isso que eu estava querendo correr, é a instrução normativa número 2. Importante. Isso não é uma proposta do governo, isso está em vigor. Tá? Isso está em vigor. E aqui o nosso advogado falou sobre a questão da saúde, né? Que aqui no meio você vai pegar uma licença médica e lá no seu normativo você pode ficar doente por 3 dias. Então no quarto dia você tem que ficar bom. Outra coisa muito interessante sobre saúde nesse instrumento normativo. Você não vai para médico qualquer dia. Você vai no médico no dia que não tiver aula. Se você é docente, você não pode ir no médico, tem que sair dar 4 aulas. Quando você vai para o médico nesse dia? Você tem que saber o dia que você vai ficar doente, não é qualquer dia. Tem coisas na instrução normativa sobre a doença, por exemplo, que você dá risada. De tão agressivo que é. Outro fato lamentável da instrução normativa é a dificuldade que ele coloca para nós trabalhadores que temos, por exemplo, filhos com necessidades especiais de atenção do pai e que hoje pode fazer um horário especial. Ela praticamente dificulta esse processo, anula esse processo. Então esse é um cuidado. O movimento sindical nem falar, né? A gente não pode fazer mais nada, porque tudo que a gente fizer no movimento sindical tem que ser pago em horas. Em horas. E aí tem uma coisa muito interessante na instrução normativa número 2. Se você é servidor, for obrigado, for necessário, ou tiver que fazer qualquer hora extra, você não vai receber mais por ela. Não existe mais nenhuma condição do servidor público receber hora extra. A instituição tem a vida toda formando banco de horas para fazer com que você possa ser beneficiado por algum dia sem trabalhar para compensar aquela hora que você trabalhou a mais. A vida toda. Mas se você atrasa, mas se você falta um dia, você tem simplesmente 30 dias para suprir essa falta sua ou esse atraso seu. Senão, você leva um desconto de salário. Então, quando você faz hora extra, o governo tem a vida toda para compensar o que você trabalhou a mais. Mas se você faltou, se você atrasou, são 30 dias. São 30 dias. Então é um conjunto de arcabouço, né? Terrível. Essa coisa nova aqui que surge pra gente, é o regime de sobreaviso. Legal isso, ó. A escola precisa de vocês sobreaviso em função de um evento que ela vai fazer. Então você não pode se ausentar da cidade, você não pode ser ausentado perto da escola, você está a serviço da possibilidade de sobreaviso lhe chamar para fazer a tarefa que é necessária. Mas tem um detalhe, se tudo acontecer normalmente e você não foi chamado, você não ganha nada por isso. Nem tempo de serviço. Não é computado nada. Mas você não pôde viajar, você não pôde se afastar da cidade, você não pôde sair, você está no sobreaviso. É legal? Então, assim, tem até absurdo assim, dantesco, né? Na instrução normativa número 2, que a gente tem que dar uma estudada muito forte sobre isso aí, tá? Outra coisa importante que eu até falei com o nosso advogado, ele não fala em ponto eletrônico, tá, pessoal? Ele fala em registro eletrônico, tá bom? Em controle eletrônico, não fala em ponto eletrônico. Então, quando um reitor quiser fazer o ponto eletrônico, ele está sendo mais real do que o rei, tá bom? Fala-se em controle eletrônico, em registro que pode ser feito pelo computador. Tem experiência no Instituto Federal do Farroupilha, muito bom sobre o controle eletrônico, que os servidores lá gostam. Ele fez essa informação primeiro lá. Eu tive lá agora.
que é comum com o cheque imediato, e é feito através de um controle eletrônico que semanalmente é imprimido e eles assinam. Então, não é a mesma coisa, tá? Um outro ataque, e aí, muito importante, sistema S. Projeto antigo, né? E que se incorporou muito fortemente. Por que se incorporou muito fortemente? Já eu vou dizer, por isso que eu estou correndo, porque eu tenho uma surpresinha para alguns de vocês, mas nem para todo mundo. Então, esse aqui é um perigo real, do nosso sistema ser incorporado para o sistema S. Esse plano existe, acabado e pronto, feito pelo próprio sistema S. Está pronto esse projeto. Já foi apresentado, inclusive, à rede. Os reitores fizeram uma contraposição a isso e o governo, na época do PT, recuou, tá certo? Mas ele está na hora do dia, né? E o último ataque que nós colocamos aí foi a educação à distância, né? Um ataque frontal ao professor em sala de aula, né? E o governo está acelerando esse processo rapidamente, né? E eu queria dizer o seguinte, importante isso. Isso aqui está altamente ponderado, fortalecido por duas coisas. Uma, as eleições presidenciais. Você tem um presidente que fala categoricamente muita coisa dessa aí, abertamente. Então está muito ponderado pelo resultado do processo eleitoral. Agora eu vou falar outra coisa que talvez alguns aqui não saibam. Quem aqui já ouviu falar da reunião que o CETEC-MEC convocou no dia 24 e 25 de setembro, com esse nome aqui, Desafios e Perspectiva da Formação Técnica Profissional no Ensino Médio? Alguém já ouviu falar nessa reunião? Olha, primeira curiosidade. Essa reunião foi convocada para todos os proretores do ensino, mas não foi o Instituto que pagou a passagem do proreitor, não, viu? O governo pagou a passagem do proreitor, trouxe o proreitor, pagou o translado, pagou o hotel para que ninguém faltasse à reunião. 2 minutos. Tá? Para que ninguém faltasse à reunião. Então, olha o fato interessante. Diferente de todas as outras, que quem pagava sempre era a própria instituição. Era o próprio Instituto que pagou. Na reunião, tinha mais gente do Sistema S do que do Instituto, de proretores. Então, o Sistema S estava todo lá. E qual foi o discurso da reunião? Que o Instituto Federal teria que se preparar já para 2019 para cumprir a sua parte na reforma do ensino médio, que era fazer o 5º itinerário. Ou seja, a parte profissionalizante. E toda e qualquer discussão fora disso, sobre os nossos integrados, sobre o que fazer com os nossos professores de formação geral, os representantes do governo olhavam para a gente e dizem o seguinte: não tenho informação sobre isso. Isso é um problema que o governo vai resolver. O que eu quero discutir com vocês aqui é o 5º itinerário da reforma do ensino médio. Então, essa reunião foi muito forte, inclusive com algumas declarações de alguns proretores, olhando é o seguinte: o Instituto acabou. O nosso proreitor de ensino, lá na Paraíba, fez uma carta, publicou, a nossa proreitora, aliás, publicou uma carta no site, dizendo das ameaças que essa reunião significou. Alguns proretores chegaram a dizer o seguinte: o Instituto acabou. Esse Instituto que nós temos hoje não funciona mais daqui a um ano. Acabou. Agora nós teremos uma escola técnica reduzida, apenas para fazer o que os proretores, que foi um tremendo rebuliço na reunião, pressão ao governo, mas informações concretas. Em nenhum momento o governo foi sensível às reclamações e às inquietudes dos proretores. Concluindo, né? E aí, pessoal, a gente conclui dizendo que nós estamos ameaçados fortemente com a presença de um governo com perfil de ditadura militar. Então, é muito importante que a gente se empodere dessas informações, esses 7 ataques, né, para que a gente possa efetivamente fazer o papel na nossa história, que é a defesa do nosso emprego, a defesa da nossa escola, a defesa da nossa instituição. Um fato importante: os resultados da nossa escola, mesmo sob os índices e indicadores que eles criam, são simplesmente fantásticos. Nós somos, sem sombra de dúvida, a melhor escola deste país. Obrigado. Obrigado, Leandro.
Na sequência, o companheiro Ricardo Velho, 10 minutos. Boa noite, companheirada. Estão tudo aí? Tem um que só tá o corpo, que dá de ver, tenta o cérebro dar uma chacoalhada aí. Essa mesa, quando a gente pensou a pauta da plenária, ela tinha exatamente como objetivo de aprofundar alguns elementos dos vários ataques que estão acontecendo e poder conversar um pouco a partir da visão do sindicato, da atuação da direção nacional, mas principalmente ter alguém da gestão que possa apresentar, inclusive, dados, informações de coisas que estão acontecendo que nós precisamos conectar. Eu não consegui preparar um PowerPoint porque eu estou numa fase que, quando começa a ler e juntar os dados, parece que teria que ter aquelas projeções em 3D para poder juntar uma coisa com a outra, ligar, fazer aqueles mapas mentais e conceituais que a gente meio que tira o mapa, onde que estão os arranjos produtivos locais, onde que estão os campos, por que estão os campos lá, quais as empresas, os grupos políticos que definiram nas catacumbas do governo dessas empresas, por que aqueles campos estariam lá. E aí surgiu, inclusive, uma possibilidade de pesquisa para o Sinazé fazer. Estou olhando a Jane aqui na minha frente, a Moema também, a Paula, a Camila, um bocado de gente estava conversando sobre isso, de nós reescrevermos a história da rede a partir da visão dos trabalhadores, e não a partir da visão das elites, dos empresários, que decidiram muitas vezes onde iam ser essas escolas. E por que eu falo isso? Porque quando a gente faz essa história, 100 anos da rede, 109, 110, quantos anos a rede vai fazer, muitas vezes a gente perde a perspectiva que apresentamos durante boa parte do dia de classe, da luta de classe, dos interesses entre classes antagônicas. O capital, a burguesia e todas as suas características históricas do Brasil, do século XIX, XX e agora do XXI, mas também perdemos boa parte da perspectiva da classe trabalhadora, como que alguns desses institutos são fruto da luta da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, eles são vítimas dessa tensão, de como que o Estado brasileiro pode tensionar o funcionamento dessas escolas para um lado ou para o outro. Por que eu digo isso? Porque a lista de ataques, e é lista mesmo, o Lobão lembrou de 7 aqui. 7 ele sabe, ele é professor de matemática, o que quer dizer. Mas se você vai montando lá 7 ataques e vai montando mais e mais e mais, a instrução normativa 02, todo mundo já mais ou menos sabe. Tem que pegar um boletim de umas 3, 4 semanas atrás lá. André, da seção videira, ajudou a construir. A Jane estava ali, ficou 3 dias trancada na sala estudando a instrução normativa e todas as vinculações dela. É gravíssima, todo mundo tem que estudar a instrução normativa 02. Banco de horas, número de horas possíveis para tirar atestado. Mas eu tenho chamado a atenção para a instrução normativa 01, que é do dia 3 de setembro de 2018. A 02 é do dia 13 de setembro. A instrução normativa 01 trata do plano de gestão. Quem já trabalhou em iniciativa privada, e eu dei aula, trabalhei em uns 3, 4 tipos de empresa, de fábrica, de banco diferente antes de entrar na rede. Quem tem um pouquinho de administração, teve um companheiro que na fala de conjuntura falou do sistema de gestão, das aulas de planejamento, sabe que quando se faz uma proposta dessa, você não faz ela parcial. Proposta do teletrabalho, do semitrabalho, a proposta do presencial, do à distância, da tarefa, tem um elemento que chama meta. Atingimento de metas. Eu trabalhei no banco um bom tempo. Banco é meta o tempo inteiro, tem que vender tanto, tem que fazer tanto, porque isso está vinculado à conversa de antes. O companheiro Jacaré, da Intersindical, apresentou aqui toda uma discussão econômica, que muitas vezes a gente tem pouca paciência para tentar entender a estrutura da sociedade, os interesses econômicos, a economia política, o ciclo do mercado, e muitas vezes a gente não consegue conectar isso com o nosso cotidiano. O fim das 30 horas na rede federal, que é uma luta enorme do Sinazef, tem a ver com o momento do ciclo de desenvolvimento do capitalismo mundial e da inserção do Brasil nesse ciclo. O que eu quero dizer? Que o Estado brasileiro está sendo moldado para atender ao novo momento do ciclo do desenvolvimento capitalista mundial. Portanto, todo o Estado, e aí de novo mais gente dessa sala ajudou a
a conclusão que eu estou apresentando para vocês agora, que é o tal do CIPEC. Isso? Sistema Integrado da de todo o pessoal civil do Estado brasileiro. Todo o grande ministério do Paulo Guedes vai botar a mão agora, as 200 e não sei quantas, cadê o Leomar? Quantas carreiras tem? Todo o serviço. 306 carreiras de todo, só do administrativo. Aí se juntar um monte de carreira, virar tudo meia dúzia de carreira, com vários cargos dentro, mas poucas carreiras. Esse do sistema, só 5, tá ele levantando lá. Isso é fazer uma nova reforma do Estado. Alguns já estavam militando no sindicato quando o Bresser Pereira fez aquela proposta. O que eram atividades centrais, o que não era, o que era o núcleo estratégico, o que podia ser terceirizado, privatizado, o que seria de caráter público, mas não estatal. Resgata lá plano de reforma do Estado de 95 do Fernando Henrique. Parecido com o que está acontecendo agora. Só que agora, dentro de uma concepção que nós temos que estudar também, que chama de guerra assimétrica, ou seja, ataca de um lado, ataca de outro, joga uma notícia ali, joga na Veja, que está sendo contrária à escola sem partido. Quem acionar a Veja desse fim de semana, a Veja batendo na capa da escola sem partido. Vocês vão achar que é fake, depois olha lá. Eles vão, chama estratégias de dissuasão. Ou seja, a gente fica prestando atenção em coisas que eles jogam na imprensa e não se dá conta do conjunto da ação estratégica que o capital está operando no Brasil. Se é por meio de um idiota, de 2 idiotas, de 3 idiotas, não tem diferença. O problema é a estrutura que está sendo implementada. Essa nova reforma do Estado, ela é de totalidade. Se faz o carreirão, ele vai aparecer para nós de formas fragmentadas. Essa instrução normativa 01 implementa a lógica de mercado dentro dos serviços públicos. Atingir meta. Qual é a nossa meta? Se vocês pegarem a instrução normativa 01, vocês vão ver qual que é o critério das metas. É método altamente bancário do banco. O que fez, prazo que fez, atingiu o objetivo, conseguiu concluir, não concluiu, e as características dos servidores que precisam estar vinculados a ela. Aí junta 02. Para que atividade sindical? Vai atingir meta? Quem está participando de encontro de plenário querendo discutir e fazer assembleia? Não. Quem quiser discutir projeto de ensino, o Daniel de Ouro Preto apresentou de manhã. Quem quiser discutir o sorteio como principal critério para entrar na rede, esses critérios sociais vão ser simplesmente deixados de lado. Não vai nem discutir, não vai nem conversar. Isso vai virar simplesmente algo insano, como nos acusam boa parte das vezes. Então, olha só, junta uma grande reforma do Estado, que não aparece como totalidade, com esse monte de outros ataques, os 7 que o Lobão apresentou, mais a instrução normativa 01, mais o conjunto dos decretos, o decreto da terceirização do serviço público. Ou seja, é público, mas é não estatal, já está em funcionamento. A qualquer momento, docente pode ser feita uma licitação. A hora que o primeiro reitor para reitor fizer isso, vai abrir espero que tu tenha notícias melhores depois. O primeiro pró-reitor tiver a brilhante ideia que já está na lei, isso vai ser um absurdo de gente, que vai poder cobrar do terceirizado o cumprimento do que tiver no plano de licitação. E sei que tem um bocado de gente aqui que faz licitação, que estabelece o plano, o que faz, como que não faz, o que é critério, qual é o custo, qual é a tarefa, tudo já dentro das normativas, da 01, da 02, do decreto, da terceirização. Então, olha, que a gente não traz boas notícias, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para isso e conectar com o mundo. Senão todo aquele tempo da tarde que nós ficamos aqui, parece que fica meio abstrato. É a nossa jornada de trabalho. O capital funciona a partir da apropriação do trabalho. Quem produz qualquer coisa, qualquer riqueza, são os trabalhadores. Por isso que o Estado brasileiro, que não é exatamente uma relação especificamente capitalista, precisa fazer com que os seus servidores produzam de acordo com os padrões e os critérios do capital. Por isso implementar as metas. Por isso implementar critérios de entrada, de saída e de atividade dos trabalhadores a partir desses princípios do mercado. Aí faz todo o sentido esse novo governo conectar nesse senso comum que a gente descreveu aqui desde ontem à noite, um senso comum que pode ser, não diria facilmente, mas pode ser seduzido pelo fascismo. Porque pega essa fragmentação de senso comum, uma certa fé
uma certa mitologia, uma certa concepção fragmentada e bizarra do mundo, e aquela proposta que o cidadão se identifica naquela parcialidade, ele, ele está falando a minha língua. E naquela parcialidade ele perde a sua totalidade. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, o cara fala, mas não era isso que estava no plano. Mas claro que não estava no plano, por isso que aparece de forma generalizada. Agora vamos juntar mais uma peça no nosso mapa em 3D aqui. A geopolítica, ou seja, quais são os interesses de grandes corporações na área de ensino produzirem algo do ensino profissionalizante. Concluindo. Ou seja, esse ensino profissional e técnico de alta qualidade que a gente apresenta é um enorme de um nicho de mercado para as grandes corporações. Eles vão querer meter a mão nisso e aí é que entra a nossa intervenção. E aí, acordo com várias pessoas aqui, concluindo, que falaram à tarde, é preciso transformar cada escola, cada campus, num lugar, num território livre de critérios mercadológicos. Nós precisamos reconstruir o princípio da dignidade humana. Então nós temos que transformar cada escola e cada campus, termino dizendo isso, em território livre da ignorância. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Antes de passar aqui para o companheiro Jefferson Azevedo, tem 3 informes importantes. O primeiro deles é as sessões que ainda não pegaram o material que estão disponível lá fora. Como a gente vai liberar os funcionários, a ideia é que mande um representante lá para pegar agora nesse momento. Tudo bem? O outro informe diz respeito ao horário do hotel, check-out amanhã. Está liberado até às 15 horas, até às 3 horas da tarde, o horário do check-out. De maneira que a gente, portanto, tenha tranquilidade nessa questão. O Calton eu não tenho informação. Quem for no Calton, acho que é bom conferir lá fora com o Pablo. O terceiro informe diz respeito às sessões que são da região sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Amanhã de manhã a gente vai ter algum momento no período da manhã, a gente vai se reunir lá fora para tentar acertar a questão de encontro regional. Então, os companheiros das sessões sudeste, eu peço que procurem a mim, ao companheiro Bernardo e a Flávia, que amanhã, no período da manhã, a gente vai fazer uma breve reunião lá fora, tudo bem? Então, da sequência aqui, o reitor do Instituto Federal Fluminense, Jefferson Azevedo, 20 minutos. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço ao Lobão, ao Carlos Magno, que me fizeram o convite pessoalmente, também ao Michel, e o Ricardo, pela coordenação nacional, por estar mobilizando a nossa rede, os desafios que estão sendo colocados. Eu quero começar essa fala citando uma frase que muito me impactou hoje, lendo a Folha de São Paulo, que diz o seguinte, falando sobre o sistema eleitoral, do que aconteceu no país, dizendo que o Brasil deu o maior cheque em branco da sua história. E quando a gente olha assim, a primeira coisa que acha foi um esquerdista que deve ter falado isso, porque essa é a palavra de uma categoria nova aqui no Brasil, de maneira mais enfática. Só que isso vem do presidente do DEM, o ACM Neto, que hoje é prefeito de Salvador, e me chamou muito a atenção, porque é justamente essa frase, ela é o que está causando em todos nós, esse quase, em alguns momentos, um desequilíbrio e, por algumas pessoas, até um apavoramento. Eu falo isso porque nós tivemos a reunião do Conselho dos Reitores agora, e também os entendimentos ainda não convergiram, a gente ainda está discutindo uma série de coisas, e quando nós montamos um grupo de trabalho para que nós pudéssemos entrar em contato com a equipe de transição, mas as informações que também a gente chega é uma informação muito desencontrada. Então isso está causando um grande desconforto, acho que em todos nós,
com a notícia que veio da questão das universidades irem para a ciência e tecnologia. Então, tudo isso vem nos trazendo uma certa dificuldade de análise. E quando fala esse cheque em branco, é porque não foi apresentado para o Brasil quais são as propostas, eu vou me deter na educação, quais são as propostas para a educação para esse país. O que a gente tem visto é que tem duas coisas que são muito faladas. A primeira é que tem que acabar com esse negócio de doutrinação da escola. E a outra é a educação à distância. Que me parece que são as duas coisas que estão sendo mais faladas sobre isso. E isso aumenta ainda mais a preocupação, porque se a gente olha para a educação brasileira, a gente vai ver que os grandes problemas da educação brasileira são muito mais complexos. E eu aprendi nesse meu tempo de gestor, já estou há 17 anos na gestão, agora os últimos 2 anos e meio como reitor, é que a primeira coisa que a gente faz para enfrentar um problema é a gente ter a capacidade de reconhecer esse problema, tentar analisar as causas desses problemas, porque senão a gente vai colocar esforço no lugar errado. E eu tenho certeza absoluta que não é a doutrinação e não é a educação à distância os dois elementos que vão resolver. Nós temos problemas graves na educação brasileira, por exemplo, do aprendizado. Se nós olharmos a trajetória dos nossos estudantes e comparando os estudantes da escola pública com a escola particular, cada vez mais que vai ascendendo até o ensino médio, a gente vai percebendo que as distâncias vão aumentando. E a sensação que dá é que o nosso sistema público mais está reforçando a injustiça estruturante do que resolvendo essa questão. E qual é a resposta que a gente dá para isso? Então a gente está falando aqui que 2/3 das crianças até 3 anos não têm acesso à creche. E todo mundo educador sabe que hoje a creche não é um espaço para só deixar o nosso filho, para que eu possa ir trabalhar. É isso também, mas é um momento de aprendizado extremamente importante. E quanto mais estímulo você tem nesse período, mais você vai ter na sua longevidade um maior destaque. Então a gente aumenta a distância, porque 2/3 da população não tem acesso à creche, e geralmente os mais pobres. Nós temos problemas que hoje 2,7 milhões de brasileiros, jovens e crianças, estão fora da escola. Nós temos 970 mil jovens que estão na idade do ensino médio, até 19 anos, que não estão na escola e nem terminaram o ensino médio. Nós temos problemas de aprendizagem. 7% dos estudantes que terminam o ensino médio são os únicos que têm as competências mínimas no domínio da matemática. Eu estou falando alguns desses pequenos exemplos só para a gente mostrar que isso não foi nem dito em nenhum momento, pelo menos eu não ouvi, em nenhum momento questões sobre esses elementos. 18% hoje dos nossos jovens, de 18 a 24 anos, estão na universidade. Os outros não têm acesso. Qual é a resposta que o Brasil vai dar para isso? Se a gente olhar para a formação docente, os nossos professores recebem, em média, a metade do valor do salário de qualquer outra carreira do mesmo nível superior. Qual jovem de classe média hoje sonha em ser professor do ensino fundamental de qualquer disciplina? Nenhum. Se nós olharmos as estruturas das escolas, 50% das escolas não tem biblioteca. Só 40% tem quadra. Laboratórios de ciências eu não vou nem colocar aqui. E não vi nenhuma discussão sobre esses elementos. Então, o que nos assusta é que as proposições não nos parece, neste momento, que estão em sintonia com os grandes problemas que a educação enfrenta. E aí a gente está nesse processo. A pergunta é, eu sempre falo que os institutos federais têm um duplo desafio. Um comum com toda a educação pública e com as universidades, que é a questão
do conceito de educação pública. Esse, as universidades estão, nós estamos. O segundo é, como é que a sociedade nos reconhece no setor da educação? Se nós formos perguntar para alguém e perguntar assim, qual é o papel da universidade? Como senso comum, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai dizer graduação, fazer curso superior, fazer faculdade ou qualquer outro termo parecido, ou fazer, alguns vão falar pós-graduação. E os institutos federais? Se nós vamos perguntar à sociedade, qual é o papel dos institutos federais? O que eles fazem? Eu não tenho dúvida alguma que aqueles que responderem vão associar mais a nossa atuação ao ensino técnico. Inclusive, a propaganda do governo, não só desse governo, do governo anterior, era dizer que nós ampliamos as escolas técnicas. Isso é muito bom, mas hoje não responde mais o desafio do mundo do trabalho para o profissional, que é um mundo do trabalho mais complexo, que exige profissionais técnicos, mas também exige profissionais para tecnologias mais complexas, mais inteligentes. E eu preciso de um jovem e de um trabalhador que tenha um caminho, um percurso de densidade formativa para colocar esse país no patamar que ele tem que ser colocado. Então, foi por isso que nós começamos a atuar no ensino superior. Hoje oferecemos mestrado, hoje oferecemos doutorado, onde o jovem entra no curso técnico, faz esse percurso, e esse jovem tem uma densidade para desenvolver tecnologias, e é um modelo que se coloca. Agora, eu tenho certeza absoluta, a maior parte da sociedade desconhece esse modelo. Por quê? Se nós olharmos a comparação da oferta de ensino médio dentro das nossas instituições, técnico integrado ao médio, comparado com a oferta do Estado, nós somos pequenininhos. Se nós olharmos a oferta do ensino superior nas nossas instituições, comparada com a oferta das universidades, nós somos pequenininhos. Se olhar a oferta da pós-graduação, também o número de matrículas relativas são pequenos. Na formação técnica, nós temos uma expressão maior. E eu falo isso porque nós temos um modelo, que é um modelo, e eu sou o representante da Comissão Internacional para levar a nossa rede, para mostrar em outras experiências internacionais. E quando nós mostramos, primeiro, aquele mapa, onde as nossas instituições foram para o interior do país, nós temos 659 instituições, nas periferias das grandes cidades, e no interior desse país, as pessoas já olham, falando, nós temos 1 milhão de matriculados, as pessoas já olham espantadas. Estou falando de países grandes, Canadá, Austrália. Agora, quando eu falo que esses estudantes não pagam nada para estudar dentro das nossas escolas, as pessoas ficam admiradas, porque isso é um projeto, é uma política pública extremamente ousado, e não é comum isso em nenhum país do mundo, nesta magnitude que nós fazemos aqui. E quando a gente fala que esse jovem, ele passa por todo esse ciclo, além disso, ele atua na pesquisa, no engajamento social da extensão, que ele participa de atividades culturais, que ele participa de atividades esportivas. Por exemplo, eu não me lembro, e olha que eu já fui a muitos países, em todos os colleges que eu visitei, os sistemas de educação profissional, pelo menos eles não me apresentaram, eu não vi uma quadra para os alunos desenvolver os seus esportes, atividades culturais de maneira relevante. Esse modelo que nós fazemos aqui, ele é muito diferente da maior parte dos países. E não tenham dúvida que nós vamos ter dificuldades de poder defender esse projeto, se nós não soubermos mostrar o impacto que tem na vida das pessoas. E nós temos muitos resultados, mas o problema é que as pessoas não nos conhecem, por mais que nós tenhamos crescido. E o que está em jogo agora, porque nós estamos discutindo, nós vamos para a ciência e tecnologia ou vamos ficar aqui no MEC? Eu estou falando que isso está dividido, inclusive, dos reitores. Mas tem um problema. Nós estamos imaginando
que o MEC que vai ser no próximo ano, ou em tese como está sendo anunciado, vai ser o mesmo MEC que está hoje. 60% provavelmente dos recursos do MEC são das universidades. Então, se as universidades passam para a ciência e tecnologia, também esses recursos vão para lá. Porque muitos dizem assim, olha, nós vamos para a ciência e tecnologia, mas lá não tem estrutura. Bom, não tem estrutura. Também esses recursos vão para lá. Porque muitos dizem assim, olha, nós vamos para a ciência e tecnologia, mas lá não tem estrutura. Bom, não tem estrutura o atual Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas provavelmente, se as universidades passarem para lá, vai ter um outro ministério e vai ter um outro porte desse ministério. Para onde vai a CAPES? E a pergunta que nós temos que fazer é qual é a educação profissional que nós estamos desenvolvendo? Porque se você for no Congresso Nacional hoje e for perguntar para qualquer deputado e perguntar para ele assim, sou a favor da educação? Não tem nenhum que vai dizer que vai ser contra. Agora, experimenta adjetivar essa educação. Porque lá você vai encontrar gente, é a educação pública que você defende? É a educação particular que você defende? É a escola sem partido que você defende? E eu quero fazer um adendo com alguns truques que estão sendo, e a gente muitas vezes cai nesses truques. Porque, olha, eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar em sintonia comigo. Eu sou contra partido na escola. Nós somos contra, nós temos que anunciar. Todos nós somos contra partido na escola, assim como somos contra partido na igreja. Agora, associar os pensamentos e as linhas filosóficas e sociológicas a um partido, aí está o truque que estão querendo fazer com a gente. Nós temos que esclarecer isso para as pessoas, porque qualquer pessoa que olhar assim, escola sem partido, eu também não quero que a escola tenha partido. Mas ninguém é a favor de partido na escola. Então, nós temos que começar a desconstruir, a conversar com as nossas comunidades. E eu quero dizer que quem vai proteger a nossa instituição, apesar dos nossos movimentos parentistas, dos movimentos que historicamente foram feitos, mas quem vai defender essa escola vai ser a sociedade que percebe o impacto que nós temos na vida dela. Quanto mais impacto eu tenho lá na minha comunidade, e hoje a gente sabe, possivelmente vocês aqui vêm de Campos, que são bastante, muitos vêm das capitais, mas ao longo desse Brasil, em lugares que a nossa escola é uma grande referência, eu tenho certeza que lá a gente consegue mobilizar o prefeito, o vereador, os deputados, os líderes de bairro, quando você diz o seguinte, olha, essa escola pode fechar. E nós, em 2016, começamos a ir ao encontro dos deputados, temos uma frente parlamentar dos deputados que estão nos auxiliando, inclusive no dia 4 nós vamos ter um encontro em defesa da educação profissional no Congresso Nacional. Eu quero trazer para vocês que nós vamos ter, nesse período agora, que escutar o que essa comissão ela está propondo. Eu já ouvi nesta semana que a ideia de ir para a ciência e tecnologia já não está tão certo assim, mas o que eu defendo e defendi lá junto aos colegas reitores, e também tem uma consonância, é que nós não podemos deixar que a educação profissional que nós constituímos, na largueza que ela tem, criando ambientes de produção de conhecimento e tecnologia, permitindo a formação de pessoas com competência tecnológica e não só de profissionais, os projetos culturais, os projetos esportivos, a formação e a percepção de que essas unidades que nós temos ao longo do Brasil, elas são responsáveis e atores no desenvolvimento daquela região. Nós não apenas formamos pessoas, mas nós temos que estar junto naquela região, pensando os seus problemas, trazendo ele para dentro da instituição, reformulando através dos nossos diferentes cursos. Quero dizer que existem dois modelos, e aí já encerrando,
de visão de educação profissional. Existe um modelo que eu falo, que é o ensino profissional, que é aquele que tem um viés mais instrucionista, que ele trabalha com os laboratórios, trabalha com a sala de aula, mas ele não trabalha na produção de tecnologia, ele não trabalha nas atividades culturais da formação do ser humano como um todo, ele não trabalha na mobilização com a sociedade. É só você ver, eu posso estar aqui cometendo uma gafe, mas se nós olharmos as escolas que não são escolas da rede federal, talvez algumas públicas dos estados, mas quantas delas têm também, como nos nossos campos, quadra, toda a estrutura para você fazer atividades culturais? Quantas delas nós temos núcleos de pesquisa? Quantas delas estão em contato com a sociedade no seu entorno, tentando resolver os seus problemas? Então, esse é um modelo de educação construído pela rede federal, mas que ele não é consenso no Brasil. E a gente começa a perceber que nós vamos ter que apresentar esse modelo, vamos ter que defender esse modelo. E hoje existem muitos deputados, senadores, líderes que defendem o ensino tecnológico. Mas não necessariamente é esse modelo dos estudos federais. E para que a gente possa discutir carreira nossa, todos esses elementos, nós temos que ter esse modelo do Instituto. Há pessoas que dizem a carreira docente, com mestrado e doutorado, não é necessária para formar técnico. Estou falando desse discurso agora corrente dos últimos 2 anos. Se nós não mantivermos o conceito e a grandeza e a largueza dos institutos federais, com certeza, se eles forem diminuídos nas suas atribuições, isso terá impacto num conjunto de elementos da nossa estrutura, porque é bom lembrar que até pouco tempo a nossa carreira era de 1º e 2º grau. E eu me lembro que alguns colegas, inclusive, dizem o seguinte: olha, eu não dou aula no ensino superior porque é desvio de cadeira. É bom lembrar que só foi criada a carreira de EBTP nesta nova concepção de instituição. Mas quando a pesquisa, a extensão, a pós-graduação, a graduação não forem elementos, também parte da verticalização dos nossos institutos, não tenham dúvida que nós teremos dificuldade de manter toda essa estrutura que nós temos. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que nós vamos ao encontro agora do novo governo para apresentar os institutos federais. Eu tenho certeza absoluta que parte dessa equipe não conhece, porque isso não é um demérito, isso é nós detectamos isso, inclusive com os parlamentares mais ligados à constituição dos institutos. Eles muitas vezes não sabem essa capilaridade toda que nós temos, tudo isso que a gente faz. E encerrando, nós vamos ter que fazer essa apresentação, defender este modelo, e para mim, este é o elemento número 1 nesse momento. Todos os demais, eles serão parte dessa defesa, mas nós temos que manter a grandeza do modelo da consolidação dos institutos federais nessa sua largueza de concepção. Verticalização da educação e interiorização, chegar onde o jovem está, o jovem filho do trabalhador precisa dessa educação pertinente, tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem aqui e vou tentar responder algumas coisas. Não sei se vou dar conta de responder todas, mas essa é a mensagem que a gente quer deixar. É preciso defender, ou melhor, apresentar de maneira ativa os institutos federais para que a gente consiga ter a longevidade do trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jefferson.